Livros Universo em Desencanto, sexto fascículo da réplica, página 100. O barco salvo pelo racional superior, e assim viva a humanidade rica de satisfação por chegar no mundo a verdadeira salvação. E assim a vida tornou-se um infinito questionário, que os queixumes da vida são de um modo geral, e as questões a perturbar todos: questão do próprio, questão do segundo, questão do terceiro e por aí afora. A perturbação é grande, a desordem imperando em todos os organismos, um mal querer, uns contra os outros e contra si mesmo, desabando-se assim sobre a humanidade um triunfo amargo, onde ninguém sabe o que fazer para consertar a situação de calamidade, de descompreensão, de desentendimento. Ninguém satisfeito com coisa alguma, todos insatisfeitos, a expectativa sempre em expectativa, sempre apreensivos. O mundo se tornou uma casa de loucos, loucuras de toda ordem, todos incomodados, todos acabrunhados, à espera sempre de algo desagradável, à espera sempre do pior e dizendo: onde vamos parar com tantos turbilhões de desgraças e desacertos? Todos espantados, todos vivendo assustados, todos brigando na contenda da vida, um dilúvio de descompreensão que se abateu sobre a humanidade. As ruínas consumindo todos, os desatinos, as loucuras, os desastres, calamidade universal, tudo isso por construírem a forma de vida em desacordo com a vida e contra a vida, e de forma que com o decorrer da vida tinham mesmo que ficarem dessa forma, pela forma inadequada que constituíram o modo de vida. Não podia ser também de outra forma, porque a inconsciência e a imaginação não podiam e não tinham alcance para construir o modo inconsciente para uma sobrevivência radicada nos moldes do verdadeiro equilíbrio, para que tudo desse certo e multiplicasse o certo. Mas pelos moldes que constituíram a vida, são os moldes dos desacertos, e esses desacertos tinham que se multiplicar, até chegar ao ponto de não aguentarem mais as multiplicações dos desentendimentos, para que vivessem todos em tormentos, em completa desarmonia, pelas ruínas criadas de um modo que não podia ser. E por isso, hoje, se acham todos em contradição consigo mesmo, e com tudo, e desabando o que criaram sobre os criadores e mantedores desse acúmulo de ruínas, desabando em cima de todos as ruínas que criaram, não aguentando com elas e entrando todos em desespero. Quem criou tudo isso como certo? Quem inventou tudo isso como certo? Quem admitiu tudo isso como certo? Quem manteve tudo isso como certo? Os próprios que aí estão, que herdaram a herança dos desacertos e mantendo os desacertos até chegar o ponto de desabar em cima da humanidade. E daí o desespero por não aguentar o peso das ilusões e o peso da traição a si mesmos, de manter ilusões e aparências como se fossem verdades. Agora, desabando em cima de toda a humanidade um montão de desgraças que ninguém aguenta mais, isto em toda a humanidade, de um modo geral. Não há quem se sinta bem, onde o mal é evidente. E assim, a vida se tornou empedermida de fracassos evolutivos, sucessivos, que medonhas horas atravessam todos no universo. A inquietação é geral. Por todo o universo, ninguém tem mais paz, ninguém tem mais sossego, ninguém vive mais feliz. As preocupações consumindo todos, os deveres da mesma forma, o mundo na rota dos desacertos e a derrota de todos que vivem no mundo. Hoje em dia, no mundo inteiro, salve-se quem puder. Ninguém garante ninguém, ninguém tem garantia. A vida se tornou um pedaço do nada. A vida perdeu o valor e, por isso, todos vivem do fracasso, do desespero e da dor. Tudo o que existe são somente aparências.
As aparências se confundem com a verdade e, assim, constituíram a mentira como verdade, e a matéria por si mesmo se destrói, e tudo sendo destruído por tudo ser mentira. A verdade consolida, a mentira cai de podre, que na mentira está a podridão. A mentira só desce, parece que cresce. Um iludido pensa que a mentira cresce. Enquanto consegue iludir, a mentira está prevalecendo. Quando não consegue mais iludir, a mentira é destruída. E foi isso, e é isso, que está se dando no universo. Criaram tantas mentiras para serem destruídos por elas. A causa do fracasso de tudo, mentira. A causa das ruínas de tudo, a mentira. A causa do pesadelo infernal, a mentira. Então, a mentira é a causa da destruição da humanidade. Se tudo fosse verdade, a verdade equilibraria, porque estabiliza e a mentira não tem estabilidade. Onde existe a verdade, existe o amor, a compreensão, o bem e a paz. Onde existe a mentira, completamente o contrário, somente o mal, a multiplicação do mesmo, e ninguém tem paz. As aparências, as ilusões, embromaram a humanidade de uma tal forma que a humanidade hoje se sente derrotada pela multiplicação dos fracassos da situação universal. A mentira progrediu tanto até cair no descrédito geral. Ninguém acredita em ninguém e ninguém respeita ninguém. Então, quem jogou o povo na lama do desespero? Os criadores e mantenedores das mentiras. Hoje está aí o povo universalmente vivendo revoltado, desesperado, por ser traído pelos adornadores da ilusão, os adornadores da mentira, causadores do desequilíbrio atuante. O princípio das coisas foi mau, desde que criaram ou inventaram o alfabeto artificial. Abandonaram o verdadeiro e inventaram o artificial, para a articulação das artes materiais, para o desenvolvimento e o progresso da matéria. Evoluíram o mal, então, no decorrer da evolução do progresso do mal, tinham que multiplicar o mal e acabar todos mal, e o fim de tudo e todos mal. Então, herdaram as novas gerações por inconsciência e herdaram dos que começaram mal, no inventar o alfabeto artificial. De forma, quem vai mal, vai em desacerto, sempre, e o resultado é esta balbúrdia universal. Começaram com o abuso do livre-arbítrio e até hoje abusando do livre-arbítrio. Onde há abuso, não há respeito. E nada. E daí? É o que está aí no mundo inteiro. Ninguém respeita ninguém. Absurdos e mais absurdos. Um tempo quente, travado entre todos. As aparências não estão servindo para mais nada. A liquidação, liquidando os sonhos e as ilusões de todos. Hoje, todos querem e estão à procura da realidade absoluta. Nesta, sim, é que se positiva tudo. Porque tem base e tem lógica, e por isso ninguém acredita em ninguém, porque perderam tempo em acreditar. Então, a descrença generalizou-se de uma tal maneira que a confusão é geral, perdeu o limite. Hoje, a humanidade caiu no realismo, e para admitir isto ou aquilo, tem que estar baseada em bases sólidas e convincentes, com lógicas baseadas convincentes, e provas e comprovações baseadas e convincentes. O povo hoje não quer saber mais de conversas fiadas. O cobertor de mentiras apodreceu, e a mentira que vinha florescendo desfloresceu. E assim, o povo, depois de passar por uma lapidação dessa horrorosa e tenebrosa, chegou ao ponto de admitir uma cultura supervisionada, transcendental, de um verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, o povo hoje quer a razão das coisas, o certo das coisas, a vibração alcandorada, e não superstição de quem não diz nada. Sim, quem mente não está dizendo nada, e o povo saturado e massacrado por esse montão de asneiras quer pôr termo à fogueira, para poder viver no mundo com paz, amor
e fraternidade. Então, todos à procura da cultura racional. Aí está ela, a base sólida da humanidade. Recuperação do animal racional que estava perdido, implorando misericórdia e dizendo: não há mais quem aguente viver neste mundo atormentado com tantos tormentos. Não há mais amor a nada. O desamor imperou e se multiplica de uma tal forma, que o ser humano passou a ser a pior espécie que vive em cima dessa terra, por viver destruindo uns aos outros e a si próprio também. O desajuste de tudo imperou de uma tal forma que o irracional tem melhor forma de vida que o racional. Então, o ser humano passou a ser a pior espécie do mundo que vive em cima dessa terra. Assim, hoje, toda a humanidade à procura da raiz verdadeira genealógica que motivou a espécie humana. A raiz é racional. E assim, a humanidade agarrada à raiz do fruto certo, do fruto sublime, do fruto real, que é conhecer o ser racional. E assim, a humanidade atordoada com um embusterismo grosseiro que levou todos a essa extrema confusão e dizendo: não há mais razão nem motivo para admitir esse embuste. Um embuste caindo no ridículo e daí o descrédito geral. Hoje, a humanidade à procura do rumo certo, encontrando sem esperar o ponto básico consolidador, a verdadeira via certa, a via racional. Então, aí o fim da comédia melancólica universal, todos se encontrando com o que procuravam e precisavam e se agarrando com unhas e dentes e sentindo a vibração de Deus dentro do seu eu e exaltando com dignidade, respeito e satisfação a alegria de encontrar no mundo a sua salvação. A verdadeira salvação, a salvação de todos. A nave vulcânica que é o mundo, cessando o seu vulcão e dizendo: ontem era fogo, tudo numa fogueira, e hoje todos em flor, todos florindo, e assim o mundo vibrará de alegria. Tudo isto é passageiro, toda essa discórdia, toda essa avalanche de ruínas, tudo isto se acaba, tudo isto termina em pouco tempo. A salvação eterna está na terra, e todos serão salvos. Página 107. Depois da descrença total, o encontro com Deus, o racional superior. Daí, tudo mudando na vida de todos, a maior alegria universal. E assim, a vida nesse emaranhado de confusões fazia com que todos vivessem em permanente desequilíbrio, porque ninguém achava o certo. Ninguém achava uma saída para consertar, ninguém achava um rumo para que pudesse endireitar, por o progresso atingir o auge, e do auge, o amadurecimento. Aí amadureceu, apodreceu e ninguém encontrava mais saída. Para sair dessa podridão, como quem diz: o que é que nós vamos fazer? O que é que nós temos que fazer para endireitar? Não há mais nada a fazer. Para continuar como está, ninguém aguenta mais. E ficaram nesse beco sem saída como quem diz: agora esperamos a destruição de nós mesmos. Estamos aqui encurralados. Chegamos ao fim de tudo. Chegamos no fim de nossa destruição. Não temos para onde ir. Temos que ficar marcando passo nessa agonia irresistível. Já fizemos tudo. Já apelamos para tudo. Nada deu certo. E não temos mais para onde apelar. Agora, é mesmo salve-se quem puder, se puder. Chegamos ao fim de nossas esperanças. A confusão está tramada uns contra os outros. A vida não está valendo nada. As tábuas de valores perderam os valores. O que é que nós vamos fazer? Se esgotou tudo. E assim, os desiludidos, que o fim dos desacertos tinha que ser esse mesmo, de não saberem mais como acertar. Então aí, um encontro com a verdade, um encontro com o que procurava, a saída do caos, a porta aberta, a porta do mundo racional. Então, fechada a porta do animal racional, por não ter condições mais de proceder,
e aberta a porta racional. Então, está aí a saída gloriosa, a recuperação dos que estavam perdidos com o progresso estacionário, por não ter mais como prosseguir e assim encontrando a porta da recuperação e a satisfação brilhando na mente e no íntimo de todos e dizendo: até que enfim. Até que encontramos o princípio e o fim deste mundo que parecia que não tinha mais fim. E assim, todos vão errado. Quando encontram a estrada certa, ficam loucos de alegria, e assim tem se dado com todos, porque o certo não existia no mundo. O certo ainda estava para chegar ao mundo, até que chegou o certo, que é a convicção racional. Agora vejam o sofrimento e os horrores e os padecimentos dos que ainda estão no caminho errado, com pena, a ponto de ficarem loucos, varridos e submissos de qualquer bem-estar. Veja o desvario de quem vai errado, de quem julga que a mentira ainda vai endireitar o mundo e sonha que a mentira é que vai salvar e a ilusão é que vai endireitar tudo. Quem ainda está esperando a mentira endireitar? Quem ainda está esperando as ilusões endireitarem? Quem ainda está esperando as aparências endireitarem? Vejam a mentalidade tacanha do bicho humano. Vejam como o bicho é rebelde e teimoso, sabendo que não tem mais jeito, que tudo ruiu, que tudo chegou ao ridículo. Esses são os retardatários, cegos pelas aparências, cegos pela vaidade, cegos pela ganância e cegos pela ambição. Mas todos chegam aos seus lugares, porque todos procuram o certo, e chegará o dia de todos ficarem iguais aos que já estão certos. É que vocês, dentro do fogo, sendo cozido aos poucos, sem saber porque não sabiam o porquê estavam dentro desse fogo, penando, não podiam dentro do fogo acertar nada, que dentro do fogo tudo vira cinza. Quem está dentro do fogo é para virar cinza. Começa como a cinza, que é a matéria, progride a cinza e depois vira cinza. Cinza de todas as formas. Quem está dentro do fogo é porque nada sabe, porque se soubesse, não estaria dentro do fogo. Mas o atraso é tão grande que pensa que sabe, julga que sabe, e os fatos berrantes e gritantes provando que ninguém sabe. A humanidade nunca soube nada de real, e por nada de real saber, é que está dentro do fogo sem saber porquê, sendo cozida dentro do fogo sem saber porquê. A humanidade nunca soube por que vivia e vive nessas condições dentro do fogo, sendo cozido pelo calor. E assim, a vida do animal ficou baseada no nada saber, e quem nada sabe tinha mesmo que sofrer muito. Formaram e inventaram a sabedoria aparente, e aparências não são verdades. E tudo firmando nessas bases negativas, tinham mesmo que viver assim, sofrendo atrozmente por serem traídos por falsas verdades, que admitiram como se fossem verdades. E está aí o resultado, a confusão generalizada, porque quem admite mentira como verdade fica confuso, vive confuso e acaba confuso. O resultado das mentiras é a destruição de si mesmo, e o resultado das mentiras estão aí, foi tudo cair em desgraça, que é a liquidação física, moral e financeira. O resultado do embusterismo grosseiro que admitiram para viver, que não correspondeu nem podia corresponder nos métodos ilusórios. O resultado foi esse, o fracasso de tudo, o descrédito geral e a desordem infernal. A vida se tornou um inferno em vida, pelos destinos mal traçados dos primitivos, que inventaram o alfabeto artificial, e tudo que se diz artificial é mentira. A arte especializada e criada pelo povo, e daí o desastroso progresso, levando a humanidade a regresso. Regresso de tudo, armando assim uma encruzilhada para serem vítimas da armadilha que criaram. E o resultado está aí, a desolação universal. Olha que é universal. Falharam todos os pontos de vista. Negaram todos os pontos de vista.
e ficaram todos na negatividade da vida. Viver para penar, sofrer e não saber de que vai morrer e como vai morrer. A vida caiu no negativismo e o julgamento incerto de todo esse conteúdo é que o sonho acabou, todos desiludidos de tudo, como quem diz: não há mais razão nem motivação de se viver nessa condição. E daí, todos tontos, todos perdidos, sem saber que rumo tomar, vindo o desânimo de tudo, o esmorecimento pelo esgotamento de não encontrar uma base sólida para que realce um estímulo e a ação. Um estímulo que dê uma motivação de viver com gosto e prazer. Agora, ao encontrar a estrada real, a estrada certa, a estrada racional, todos criando vida nova e respirando o ar de prazer e satisfação, por encontrar a definição e a razão de tudo o que procuravam e não encontravam. Então, aí, há uma motivação de alegria consciente de viver alegre, feliz e contente, por encontrar o que há muito procuravam. Então nasce em todos a nova vida, a vida racional. E assim, todos estimulados pelo conteúdo verdadeiro do seu princípio e do seu fim, nascendo dentro de seu eu a paz interior e o amor às coisas que já tinha esquecido. Nascendo então a verdadeira felicidade e o prazer e gosto de viver, porque sabe o porquê está vivendo. Tem sua situação definida de princípio a fim. Sabe de onde veio, sabe para onde vai, sabe por que o mundo ficou assim, sabe o porquê todos ficaram assim e tem a definição justa e completa racional da formação dessa deformação racional. Tem todo o currículo da escola universal, tem um mapa racional do mundo nas mãos, tem a planta do mundo da verdadeira origem da formação. Enfim, toda a convicção com base e lógica para viver satisfeito, alegre e feliz para o resto da vida. Tem a identidade do verdadeiro Deus, tem as provas irrefutáveis em estar junto e unido a Deus, enfim. Aí encontra a maior riqueza do mundo, que é o conhecimento de sua verdadeira salvação e de todos. Então, aí há o grande estímulo e prazer de viver. Sabe como viver, porque está sendo orientado. Então aí, a paz eterna mora dentro do seu eu e o equilíbrio de toda a humanidade racionalmente. Saiu fora do terreno negativo e entrou no positivo. Então, aí, em mãos de todos a recuperação da humanidade, a cultura racional, a cultura verdadeira de Deus, para levar todos juntos de Deus, apesar que já estão, mas melhor ainda, no mundo racional. Então, não há mais razão de queixumes, de aborrecimentos, de contratempos, porque se encontraram com Deus, juntos e unidos a Deus. Não há mais o que pensar, a não ser pensar em Deus, porque basta pensar em Deus para tudo se organizar. O que estava desorganizado começa a se organizar, por estarem juntos de Deus. Então aí, tudo belo, tudo feliz, tudo cristalino, por não existir mais queixumes, e sim a multiplicação do bem.